ideal liberal, meritocrático na sociedade que nós temos? É possível pensar isso? Eu acredito que é possível, num cenário um pouco mais ideal. Mas para a gente chegar nesse cenário, a gente precisa melhorar a base. Principalmente do ponto de vista da educação, e aí educação básica no Brasil. Não estou falando especificamente daqui ou de nenhum outro município, porque aí com um nivelamento de oportunidades, certamente você pode caminhar por uma estrada que te leve a um liberalismo um pouco mais efetivado, com um olhar mais específico para a meritocracia. Mas enquanto a gente não conseguir esse nivelamento, nós acabamos muitas vezes ficando no campo teórico. No campo teórico. Porque o campo teórico ele te permite você analisar, estudar, mas a vida prática do cotidiano ela não te dá essas oportunidades. E aí eu vou te dar um exemplo prático. A nossa rede municipal hoje tem 1.600 alunos estrangeiros, Wander. Olha que dado interessante. Dourados é a quinta cidade que mais recebeu venezuelanos na Operação Acolhida. E hoje eles fazem parte da vida da cidade. Você não dissocia mais. A gente tem uma escola aqui, lá o Clarice, na região do Maracanã, que tem 120 alunos estrangeiros em uma única escola. Mercado, você vai em mercado, você encontra em todo lugar trabalhando, em todo lugar. Então, esse movimento imigratório que trouxe os venezuelanos para cá, ele é uma realidade, a gente tem que lidar bem com ela. Mas essas crianças que enriquecem do ponto de vista cultural, né? Uma sala de aula, imagina uma criança estudar com uma criança que viveu em outro país. Tem a oportunidade de conhecer a cultura, de conhecer as histórias, conhecer a geografia do país, vivendo por uma criança de 8, 10 anos que já vivenciou aquilo na escola. Mas a gente precisa gerar oportunidades para que no futuro, porque essa criança ela vai se tornar brasileira. Ela vai ser brasileira naturalizada e a nossa Constituição garante igualdade. Ela virou brasileira, ela é brasileira, como o meu filho, pelo critério Jus Solis, é nascido em Dourados, ele é brasileiro. E como a gente vai prover essa igualdade para uma criança que não consegue compreender a língua falada na sala de aula? A gente está preparando um projeto, já tive inclusive reuniões com... Uma reunião eu tive, mas a equipe teve mais, com o professor Hermes, né, lá da FADIR, nosso colega também, e a gente está entabulando um projeto para enviar ao Ministério da Educação, e nós vamos encaminhar uma cópia, um pedido para o Ministério das Relações Exteriores. A gente precisa de apoio, a cidade precisa de apoio, então nós temos que pedir apoio quando precisamos, para nos ajudar a lidar melhor com esse volume de crianças estrangeiras na nossa rede municipal. O Ministério da Educação pode nos ajudar a prover uma condição melhor, principalmente no ensino de línguas, né? Ter a oportunidade de experiências específicas para essas crianças que não falam português poder se aperfeiçoar para ir aprender melhor matemática, ciências, a língua portuguesa na sala de aula. Então esse é um caminho. Mas como um país tão grande como o nosso, você pensar que a criança que estuda, ainda que seja uma escola pública, em uma cidade de um bom porte como Dourados, ou uma capital como Campo Grande, ou Cuiabá, ou São Paulo, vai poder concorrer em igualdade de condições. Essa criança, uma criança, por exemplo, ribeirinha do Pantanal, que às vezes está distante de uma escola, às vezes não tem oportunidade, ou está lá na Amazônia, onde as distâncias são ainda maiores. Como que a gente vai falar em meritocracia para uma criança que está numa escola de um grande centro, ainda que pública? Quanto mais se for uma escola privada, de tempo integral, com ensino bilíngue. É muito difícil você pensar que esse sistema funcionaria na sua totalidade com tantas diferenças na base. Essa diferença sempre vai haver. Sempre vai haver. Mas o nosso papel é mitigar os efeitos da diferença. E aí pensar do ponto de vista prático se isso é possível.